falar sobre receitas e despesas públicas, né? A gente vai conceituar, vamos falar das classificações e também dos estágios. Para início de conversa, a receita pública nada mais é do que um montante em dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional destinados a custear as despesas públicas. Tá? Passa lá, por favor. Aí a gente tem aqui, nas receitas, a gente tem os ingressos extra-orçamentários e a gente tem também os ingressos orçamentários. Os ingressos extra-orçamentários nada mais é do que entradas. O que quer dizer isso? Entra dinheiro no cofre público, entra dinheiro no bolso do Estado, mas aqui não existe uma definitividade, ou seja, não é algo definido. Aqui não tem de caráter, na verdade, devolutivo, tá? Ou seja, da mesma medida que entra, esse dinheiro também sai, tá? São recursos aqui financeiros de caráter temporário. Aqui nos ingressos orçamentários, a gente tem as receitas propriamente ditas, de caráter não devolutivo, que também consta na LOA, né? Aqui não consta na LOA e aqui consta na LOA, tá? Bom, vamos falar sobre fonte de recursos. Receita primária e receita financeira. A receita primária são decorrentes de atividades fiscais do governo. Ela é exemplo de receitas primárias. São tributos, concessões, vendas de ativos. Aqui na receita primária, o governo não há endividamento do governo, ao contrário da receita financeira, que há endividamento do governo, porque são receitas oriundas de operação de créditos, financiamentos, empréstimos e que serão pagos no futuro, com juros e correções. Beleza. Aí a gente tem receitas correntes, que também tem um nível de classificação. As receitas correntes nada mais são do que as receitas arrecadadas. Deixa eu só lembrar aqui. São receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro e elas são oriundas são oriundas de atividades operacionais. Aí a gente tem as receitas tributárias, que são as receitas provenientes de contribuição de impostos, de taxas e de contribuição de melhoria. As receitas de contribuição são provenientes das contribuições sociais, que compreende a previdência social, a saúde e a assistência. A gente tem também as receitas patrimoniais, que são receitas mobiliárias ou imobiliárias, ou seja, são nada mais são do que participação societária, gente. Exemplos disso são aluguéis, são dividendos e outras coisas. Aqui a agropecuária, proveniente da atividade ou exploração da agropecuária, e aqui dentro também se encaixa a pecuária e a agricultura. Na indústria, a gente tem a atividade industrial, extração mineral, de transformação e de construção, e aqui prestação de serviço, basicamente, né, de atividades comerciais, financeiras, de transporte e de serviços científicos. Bom, receita de capital. Receita de capital é a busca por capital externo. Quais são? Operação de crédito, que é a captação de recursos para atender o desequilíbrio orçamentário, por exemplo, que é a antecipação de receita orçamentária. Já a alienação de bens é a venda de bens patrimoniais como bens móveis, bens imóveis. Já a amortização de empréstimo
é o ingresso proveniente de amortização referente ao recebimento de parcelas de empréstimos. A transferência de capital são recursos financeiros recebidos por pessoas jurídicas e físicas que serão aplicados no atendimento de despesas de capitais. Outras receitas. As outras receitas envolvem receitas de capital não classificáveis nas anteriores. Estágios da receita. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. A previsão de receita, ela implica planejar e estimar a arrecadação de receita orçamentária. Já o lançamento é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação. A arrecadação é a entrega de recursos pelos contribuintes e devedores por meio dos agentes arrecadadores. O recolhimento é a transferência de valores dados à conta de valores arrecadados à conta específica do Tesouro. Nessa parte aqui nós vamos falar sobre as despesas e aqui está o conceito da despesa de uma forma bem técnica, mas a gente vai procurar falar de uma forma que a gente possa entender um pouco melhor sobre o que são as despesas públicas, né? Para a gente poder entender essa dimensão, como as nossas colegas falaram sobre as receitas, a gente pode comparar com até a nossa própria casa, a nossa família. De onde é que vêm os nossos recursos, né, para poder manter, para fazer a manutenção dentro de casa, alimentação, escola, educação? De onde é que vêm esses recursos? Esses recursos, claro, vêm do nosso trabalho, da mão de obra. Tudo que entra é considerado como uma receita. E então a gente vai enquadrar essas receitas de acordo com aquilo que a gente programou, que no caso serão as despesas, né? Então a gente pode comparar todo esse trabalho do Estado nos seus níveis, nos seus entes, né, com a nossa própria casa, né? E aqui estão as classificações das despesas públicas. Nós podemos fazer uma divisão nesses dois grandes grupos aí, que são os discricionários e as de caráter obrigatório, que são as discricionárias, olhando pelo lado do Estado. São aquelas despesas que elas não são obrigatórias, ou seja, você pode tirar aquele recurso e aplicar em outro local. O governo, de repente, programou para pegar um recurso, uma receita e aplicar numa escola, por exemplo, mas ela tem uma certa autonomia para poder pegar aquele recurso e investir em outro órgão, por exemplo, né? Então, o Estado ele tem uma certa autonomia quando se fala desse grupo aqui de despesa. Pode passar. E no caso, esse aqui é o conceito do discricionário de despesas. São aqueles realizados a partir da disponibilidade de recursos orçamentários. Podemos dizer que se tratam de despesas que o governo pode ou não executar por decisão própria, né? Então a gente já verifica que já tem uma certa autonomia. Pode passar. E aqui estão as obrigatórias, né? É aquela que por lei ela já tem um local, uma direção, né? Já tem uma aplicação certa, vamos dizer assim. E essa despesa obrigatória ela chega a alcançar mais ou menos 90% de toda a receita que o Estado ele recolhe, da receita, né, que o Estado, falando nas suas esferas, né, de acordo com a União, Federal, Estadual, Município, né. Então esse aqui ele abrange uma maior parte das receitas que serão aplicadas para poder aplicar nas despesas. Além dessa divisão da despesa orçamentária obrigatória e as discricionárias, nós temos também as primárias
e as despesas financeiras. As primárias, elas são realizadas para os custeios de programação do governo e a realização de grandes investimentos, né? A gente vê aí o programa da Minha Casa Minha Vida, é um dos que se encaixam, né? Um dos programas que se encaixam aí das primárias, educação, também saúde, né? E aqui são as despesas financeiras, que são aquelas que resultantes do pagamento de um dividendo de uma dívida do governo, né? Como, por exemplo, já que o Estado ele recolhe os tributos e esse tributo ele retorna para a sociedade para que haja um desenvolvimento, e às vezes não é suficiente, né? Aquele recurso, aquela receita, e às vezes é necessário fazer uma dívida, fazer um empréstimo, e aí estão as despesas financeiras se encaixam nessa questão aí, tá? Bom dia, turma. Vou falar um pouco sobre os estágios da despesa. Conforme a Lei 4320 de 84, as despesas, os estágios delas são empenho, liquidação e pagamento. Mas elas são divididas em dois passos. Tem a fixação, que é um processo que ela ocorre na LOA. Como posso falar? É uma autorização. Ela tem que ser autorizada pela lei para ela poder ocorrer a despesa. Se ela não estiver na LOA, essa despesa ela não pode ser executada. E tem o segundo passo, que é a execução. Essa execução ela é definida em 3 etapas. Como eu falei, empenho, liquidação e pagamento. Elas têm que ser nessa ordem. Se ocorrer o pagamento antes, não pode ocorrer o pagamento antes de uma liquidação. Mas no segundo passo, antes do empenho, ocorre a licitação. O que é a licitação? A licitação é um procedimento que os órgãos fazem para... Como posso falar? Eles fazem eles procuram uma melhor proposta para a aquisição de um bem ou de uma contratação de algum serviço. Depois que essa empresa, né, ganha a licitação, ocorre o empenho. Mas essa empresa só pode começar repassar o produto ou começar o serviço depois da nota de empenho. O que é a nota de empenho? Ela cria uma obrigação do ente, né, do governo. Depois do empenho tem a liquidação. O que é a liquidação? O governo ele verifica se o serviço foi prestado ou o produto foi entregue corretamente, como ele quis, como foi encomendado. Depois disso, vem a terceira etapa, né? Que é o pagamento. Lá ele verifica tudinho se ocorreu como foi, e assim ocorre o pagamento. Porém, se o pagamento não ocorrer até o final do exercício, existem 2 formas. O empenho, né? Se o produto ou o serviço não for pago, o governo ele pode cancelar o empenho. Ou ele pode passar para o ano seguinte o empenho, prolongar o empenho. Ou pode ser que o produto ou serviço seja liquidado, né? Mas o governo não pague. E como ele não paga, fica para o ano seguinte também, que são chamados de restos a pagar. Os restos a pagar, eles podem ser de 2 formas: os não processados e os processados. Os não processados são quando nada é feito, quando ele gera um empenho, porém não é nada, como posso falar? O produto não é gerado, então ele pode cancelar o empenho na mesma hora. E tem a outra forma, quando eles começam um procedimento todo, né, mas não é liquidado até o final do exercício. Então ele é lançado no próximo ano. E tem os processados, quando a despesa é liquidada, mas o governo não tem dinheiro para pagar. Então, o valor do pagamento é repassado para o outro ano. Como podemos ver no exemplo, lá em cima aqui, que começou a obra, né? Foi feito